Falta quanto? 4 minutos. Boa noite. Boa noite, Emiliana. Boa noite. Seja bem-vinda à nossa live. Só me dá um retorno, por favor, quanto ao som e à imagem, se está tudo ok. Daqui 4 minutinhos nós vamos iniciar. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma live do GBEM. Luzia, boa noite. Boa noite a todos. Daqui a alguns minutinhos nós iniciamos mais uma... Ok, muito obrigado, Luzia. Mais uma reunião do GBEM, como todos os sábados, em que hoje vamos tratar de um exemplo do Evangelho de Jesus, que é a história de Maria de Magdala, que muita gente tem dificuldade em compreender a história dela, e a espiritualidade superior nos auxiliou muito a compreender melhor a vida dessa guerreira do Evangelho, né? Daqui a pouquinho nós já vamos iniciar. Alessandra, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. E bem-vindas. É uma alegria estar com vocês novamente no GBEM, fazendo parte dessa casa que para nós é uma casa irmã aqui da nossa casa Gaefa de Cerqueira. Com muita alegria que eu recebi o convite da Jaque e do João Batista para fazer parte todos os meses aqui das lives com vocês. Estamos aqui, todos os segundos sábados do mês, estamos juntos aqui para falar um pouco sobre o Evangelho. Mais um minutinho, nós já iniciamos. Vamos iniciar com uma prece. Logo após, vamos fazer uma certa reflexão sobre a vida de Maria de Magdala. Jane, boa noite. E durante 45 minutinhos aí encerramos, para que 7 horas passamos o bastão aí para a Jaque para o estudo, que é feito a partir das 7 horas, né? Bom, um minutinho, daqui a pouquinho nós já iniciamos. Boa noite a todos que estão chegando agora. Como disse, daqui a pouquinho nós já iniciamos a reunião. Lorraine, boa noite. Boa noite, Jaque. Seja bem-vinda, Jaque. Estava fazendo falta aqui. Jaque, Tista, boa noite. Bom, agora que a Jaque chegou, podemos começar, né? Eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, bênção, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas, e ao sairmos dessa live,
possamos ser renovados e fortalecidos para continuar as nossas tarefas. Que assim seja, graças a Deus. A tarefa principal de Jesus, quando veio à Terra, foi nos trazer o Evangelho e a mensagem para encontrarmos o caminho para sermos felizes. E por isso, todas as religiões cristãs se vinculam muito ao Evangelho de Jesus e particularmente a doutrina espírita também. No entanto, nós temos, durante a história, várias personagens que fazem da sua vida um inário do próprio Evangelho de Jesus, que através da sua conduta durante a vida física, nos serve de exemplo vivo de como praticar o Evangelho na sua maior pureza. E hoje nós vamos nos deter na história de uma dessas personagens. À época de Jesus, a Palestina era dividida em 4 grandes regiões ou estados: a Judéia, a Pérea, a Galileia e a Samaria. E dentre todas, a Galileia era a região mais agradável, de clima mais ameno, de vegetação mais abundante, por causa do lago de Genezaré, ou lago de Tiberíades, ou ainda Mar da Galileia, que permitia àquela região ser uma região extremamente agradável e frutífera, fato que fez várias cidades nascerem em torno do lago: Carfanaum, Betsaida, Dalmanuta, Magdala. E é exatamente em Magdala, que era uma cidade turística, de um movimento de visitantes muito grande, o que nós poderíamos conhecer hoje como uma estância hidromineral, ou uma estância turística. Exatamente de Magdala que vem a nossa personagem. Nasceu com o nome de Miriam de Migdol, Maria de Magdala, que nós conhecemos no Brasil como Maria Madalena, mas em realidade é Maria de Magdala. E Magdala não é o sobrenome de Maria. Magdala é a cidade de onde ela veio, porque à época, na cultura da época, as pessoas não tinham sobrenome, eram conhecidas pela cidade de onde vinham. E ela, criada numa família extremamente religiosa, judaica, seguidora do judaísmo, e com algumas condições financeiras, era muito comum a eles, uma vez por ano, por ocasião da Páscoa, iam até a cidade santa de Jerusalém, uma vez por ano, para orar no grande templo do Monte Moriá. E isso foi se tornando uma rotina dentro da família. Quando ela tinha 12 anos, certa vez em Jerusalém, diante do templo, ela ouviu um sábio homem falar da vinda de um Salvador, o Messias. E ela ficou tão encantada com as palavras daquele ancião, que venceu a timidez infantil e perguntou como ele será. E envolvido num doce encantamento, aquele ancião disse: será meigo como o sorriso de mãe, e bravio como a tempestade,
será puro como o próprio sol e suave como o amanhecer. E ela, aos 12 anos, nem saberia descrever por que amou tanto esse estranho que viria. Alguns anos mais tarde, contava 16 anos. Seu corpo já havia adquirido formas. A sua cabeleira negra beijava a cintura. Os seus olhos eram 2 pedaços de céu azul. E ali em Jerusalém, mais uma vez, houve uma voz suave ao seu ouvido. Imaginando ser o amor, se entrega. E no outro dia, acorda num bordel. Em realidade, não era um amor que chegava ao seu coração, mas sim as patas de um animal que cavalgou sobre os seus sonhos de menina moça. Amargurada, desesperada, despedaçada em seus sonhos, saiu do bordel, se preparando para vender as primeiras ilusões, a única saída para mulheres que se equivocavam à época. Quando ela passa diante do templo, e mais uma vez aquele idoso diz que o Mestre havia chegado, que o Senhor da vida havia pousado à terra para nos demonstrar o caminho verdadeiro ao reino dos céus. E mesmo torturada pela angústia e pela aflição, ela sentiu-se levemente amparada por aquela mensagem. Talvez assim Maria de Magdala lembrasse da sua infância e adolescência. 10 anos se passaram. Agora Maria era rainha da noite em Magdala. O seu palácio, o mais bem frequentado de toda a Palestina. Imensamente rica, tinha tudo que o dinheiro pode comprar. Tinha vestidos, escravos, joias, obras de arte, tudo, menos a paz. Era muito comum, em noites sem luar, ela determinava às escravas que fechassem as portas do imenso palacete, se trancava em seu quarto, e até as escravas eram orientadas a caminhar descalças para não perturbá-la. E naquelas noites mergulhava na angústia e na depressão. Era muito comum as pessoas em Magdala dizer que ela era atormentada por 7 demônios. E a vida continua. Certa vez, um mendigo da estrada bate à porta. O escravo vai atender. Quero falar à senhora. A senhora não recebe hoje, mas quero pagar uma dívida. Você é surdo? A senhora não recebe hoje, mas a minha ela vai receber. O escravo sorriu, zombeteiro. Se ela hoje pela manhã negou receber um príncipe da Dalmácia, receberá um mendigo da estrada? Sim, claro, porque senão farei aqui um tal alvoroço. O escravo assustou. Foi até a senhora para dizer o que estava acontecendo. O que não percebeu é que o mendigo seguiu ele. E ao abrir as cortinas pesadas que davam acesso ao quarto da senhora, e o mendigo a vê-la deitada na cama, seminua, os olhos vidrados na alucinação obsessiva, ele chega próximo a ela, se ajoelha e diz: Senhora,
Eu vim pagar-lhe a minha dívida. Ela, ainda envolvida na perturbação, olha para ele e diz: que queres de mim? Senhora, não se lembra de mim? Eu sou um mendigo da estrada. Certa vez, a senhora estava na sua carruagem, seguindo a Dalmanuta. Eu pedi que parasse, que me desse uma moeda, pois iria atrás de Jesus de Nazaré, para que curasse a lepra do meu corpo. E a senhora, boníssima, me jogou um denário de ouro e disse: vai, e se ele realmente curá-lo, volta e me avisa, para que ele possa curar a lepra da minha alma. Nesse momento, o jovem mendigo abre o peito, rasgando a camisa, e mostra: vê, senhora, as feridas da lepra secaram ao toque suave das suas mãos. Eu me aproximei a ele e ele apenas me disse: tu acreditas que eu possa te curar? Sim. Então cura-te, eu ordeno. Senti um tremor nas carnes e vê, senhora, estou curado. Hoje ele está na casa de Simão Pedro, o pescador, em Cafarnaum. Naturalmente uma barca lhe atravessará pelo lago, e em menos de meia hora estaremos lá. Vamos, senhora. Nesse momento ela olha para ele e diz: o seu rabi, como todo rabi é um hipócrita, fala de amor e apedreja as prostitutas. Não, senhora, ele é diferente. Eu o vi comendo com ladrões e prostitutas. Apenas um parênteses: na cultura hebraica, quando você comia com alguém, significava que você tinha uma grande estima pela pessoa, como um familiar. E ela: mas mesmo assim tu sabes quem sou e o meu destino. E no momento de iluminada inspiração, o jovem mendigo diz: o único que sabe do nosso destino é o nosso Mestre Jesus. E ele tanto insistiu com ela, que ela foi com ele. Atravessaram os compridos corredores do castelo, até chegarem ao fundo do palacete, que dava margem ao lago de Genezaré. Na margem uma barca, e dentro da barca um homem forte, acostumado a levar a senhora pelas travessias. O barulho suave das águas, o vento refrescante da madrugada, começou a retirar dela aquela perturbação obsessiva, quando menos de 25 minutos depois, a barca crava na areia em Cafarnaum. O jovem mendigo olha e diz: é ali, senhora, aonde pernoita a esperança. Ela foi. Ao abrir as portas entreabertas da casa de Pedro, e os ferrolhos da porta enferrujados fazer o barulho característico, ela percebe Jesus, que olha a ela e diz: Maria, que bom que vieste me visitar. Tu me conheces, Senhor? Como não, Maria? Ego bonus pastor sum. Eu sou o bom pastor, Maria, e conheço todas as minhas ovelhas, uma a uma. Por isso não te espantes de eu chamá-la Maria. Se tu me conheces, Senhor, tu sabes quem sou. O que devo fazer? Ama, Maria. Ama os teus filhos. Desgraçada de mim, Senhor. Tenho o ventre varado 1000 vezes e nunca tive a abençoada chance de ser mãe.
Quando vos digo para que ame seus filhos, Maria, não me refiro às flores que nascem da carne, mas seus filhos são os filhos que não têm mãe, as mães que não têm filhos, os sofredores e desesperados do mundo. Vai e ama. Pela primeira vez na vida ela sentiu algo diferente. Pela primeira vez na vida, um homem havia dado a ela sem nada pedir em troca. Ela estava tão alucinada e envolvida pela energia de Jesus que se afastou de costas, olhando fixadamente para ele. E quando na barca ainda via a imagem de Jesus distante, ouve na acústica da alma: vai, filha, e ama. E assim ela fez. Chegando no seu palacete, mandou acender todas as luzes e deu tudo: dinheiro, obras de arte, libertou todos os escravos. Era uma nova mulher. E o povo de Magdala logo começou a dizer que a velha prostituta havia enlouquecido. Mas o fato é que, daquela noite em diante, ela foi uma nova mulher. A partir daí, começou a ser chamada de a ex-prostituta de Magdala. Aonde quer que Jesus estivesse, ali estava Maria. Cuidava das crianças, dos enfermos, dava comida aos necessitados e sempre de olhos vidrados na mensagem do Mestre. Dali a algumas semanas, Jesus recebe um convite incomum: visitar na cidade de Magdala Simão, o publicano, um homem muito rico que tinha por hábito convidar pessoas que eram notícia. E Jesus era notícia. E para espanto geral, Jesus, que sempre foi comedido em relação a esses convites, aceitou. E naquela manhã do mês de Kislev, Jesus, acompanhado de João, Pedro e Tiago, foram até a casa de Simão. Foram recebidos, colocados na sala do banquete. Jesus comia coisas frugais. E quando estava iniciando o banquete, um alvoroço, um barulho começou a incomodar. E antes que Simão pudesse fazer algo, adentra na sala uma mulher, cabelos desgrenhados, segurando os vestidos pela mão. E ao olhar Jesus, se atira aos seus pés e começa a chorar. Largas e grossas lágrimas lhe caem da face, molhando os pés de Jesus. Envergonhada, ela pega os longos cabelos negros e os seca. Quando Simão, já alucinado de ódio, faz um sinal para o escravo a expulsá-la, uma vez que ela havia atrevido a trazer a impureza ao seu lar, ela olha Simão com a coragem daqueles que perderam tudo. Porque Simão também foi o seu cliente. E ela iria dizer. Nesse momento, Jesus se levanta e diz: Simão, tu és um hábil comerciante, um homem muito inteligente. Gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, Senhor. Haviam 2 homens que deviam um valor a um senhor. Um devia 1.000 talentos, outros 100.000 talentos.
O Senhor perdoou ambos. Quem amou mais o Senhor? Ora, mestre, essa é fácil. Aquele que devia 100.000 talentos, que estava mais comprometido, por ter sido perdoado, ama com muito mais intensidade. Disse-o bem, Simão. Esta mulher também. Quando cheguei, você não me ofereceu a água para limpar as mãos conforme a tradição. Ela, no entanto, lava meus pés, cansados da estrada, com as suas lágrimas. Tu não me deste a toalha de linho branco para enxugar o rosto, mas ela enxuga meus pés com as suas próprias lágrimas, com seus próprios cabelos. Olha para Maria e diz: mulher, por muito amar, seus pecados estão perdoados. Vai em paz. E a mulher, transbordando de alegria, sai feliz. Maria, a partir daquele momento maravilhoso com Simão, na casa de Simão, com Jesus, passa a ser mais dedicada à causa do Mestre. Estrangulada de alegria, ela vê o seu rabi entrar na cidade dos reis, Jerusalém, ovacionado como novo rei dos judeus. E com uma estranheza quase desesperada, ela soube da traição de Judas, da negação de Pedro, do julgamento de Pilatos, da condenação da crucificação. Ela estava naquela manhã tarde de sexta-feira, abraçando a Mãe Santíssima da humanidade, vendo o seu amado Mestre carregar o madeiro. Ela esteve lá quando levantaram a cruz e o corpo escorregou e as ferpas da madeira lhe cravaram nas carnes. Ela estava lá quando viu Jesus ficar 3 horas com um pano estirado ao vento. Ela viu quando o soldado romano Longinos olhou aquele sofrimento todo e pensou: está sofrendo pouco, e lhe cravou uma lança do lado direito, entre a 3ª e 4ª costela. Ela estava lá quando ele olha pela visão espiritual uma imensa multidão de espíritos trevosos que gargalhava, e pela visão física o seu próprio povo gargalhando da sua morte, e roga a última prece como encarnado: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ela viu quando o corpo foi entregue morto ao colo maternal de Maria. Ela se desesperou, auxiliou a levar o corpo rapidamente ao sepulcro inculto de José de Arimateia, uma vez que estávamos à porta do sábado, e sábado não se podia fazer nada. Ela, ao lado de Simão Pedro e João, ainda de madrugada, antes que o pincel luminoso do dia, do alvorecer, pudesse tingir o céu escuro da noite, os 3 chegaram no sepulcro para preparar o corpo. A surpresa, a imensa pedra de mó havia sido removida e o corpo não estava. Pedro e João
desceram correndo ao cenáculo avisar os outros. Mas ela ficou ali chorando. Não se saberia dizer quanto tempo. O fato é que, ao sair do sepulcro, a manhã já gargalhava a luz. Ela olha, vê alguém atrás dos arbustos, imaginando ser o jardineiro do local. Senhor, se por acaso souber aonde levaram o corpo do meu mestre. Ele se volta. Maria. Ela o reconhece. E a emoção lhe é tão imensa que ela consegue soltar apenas uma palavra em aramaico. Rabone. Mestrezinho, mestre amado, mestre querido. E nesse instante, ela vai envolvê-lo em um abraço. Não me toque, Maria. Eu ainda não subi ao meu pai e ao seu pai. Mas vá e conte aos meus irmãos que estou vivo. Nesse instante, a narrativa do Evangelho acaba. No entanto, pelas mãos luminosas de Francisco Cândido Xavier, a espiritualidade vem completar esse diálogo. Quanto Maria, duvidosa, pergunta: Senhor, se não ascendeste ao Pai e não estava conosco, aonde estivesse esses 3 dias? E Jesus diz: minha filha, aquele que ama jamais abandona o ser amado. Nesses 3 dias, eu desci às profundezas do sofrimento para resgatar o amigo vigilante Judas de Queriós, que havia se matado. Ela atravessa os 500 metros que separam o sepulcro do cenáculo, correndo. E ao chegar ali, todos os apóstolos e Maria Santíssima, a emoção atropelava as palavras. Eu vi, vivo. Maria Santíssima abraçou e: calma, minha filha, fala. Eu o vi vivo. E ele disse que retornou e estará com vocês. Lá do fundo do salão, uma voz rouca: a ti? A ti ele apareceu? Se aparecesse, apareceria a sua mãe, a Pedro, a quem nos entregou, a João, a quem amava, mas a ti, mesmo sem dizer, ela ouviu na acústica da alma: a ti, uma ex-prostituta, uma mulher reles, humilhada. Ela responde àquele que entraria para a história da humanidade como homem sem fé: sim, Tomé, a mim. Também me espanto, nem a sua mãe, nem a João, nem a Pedro, mas a mim. Mas ele me disse que espalhasse a boa nova da sua volta, e aqui estou. Não acredito. Ele nos abandonou. Levou-se de volta ao Pai e nos deixou para carregar a nossa própria cruz. Eu só acreditarei se eu tocar nas chagas. Nesse instante, a paz esteja convosco. Vem, Tomé, e toca. E Tomé, como muitos de nós fazemos hoje, com o dedo trêmulo e covarde, toca. Meu mestre, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E durante 40 dias e 40 noites esteve com eles, até que no 40º dia as portas da cidade de Betânia, diante dos apóstolos, de Maria Santíssima, de Maria de Magdala, daqueles que foram considerados seus seguidores, conhecidos pela humanidade como os 500 da Galileia, ele dá as últimas orientações e ascende aos céus.
todos voltam a Cafarnaum, as praias de Cafarnaum, a saudade. Cada qual seguiu o seu caminho. 2 a 2, saíram pelo mundo a difundir o Evangelho. Pedro e João foram os últimos. Iriam a Jerusalém, onde fundariam a Casa do Caminho, a primeira obra assistencial do cristianismo. Ela não tinha mais ninguém. Roga a Pedro: permita que eu vá com vocês. Não posso, Maria. A fé é nova. Eu tenho medo. Ela entendeu. O preconceito. Mais uma vez era ferida de morte pelo preconceito. Mas com sorriso complacente ela abençoou. Dali a alguns momentos, ela sozinha na praia, adormeceu. No outro dia, como o estômago não tem moral, a fome, foi pedir emprego. Mas que mulher permitiria uma ex-prostituta trabalho em sua casa? E os homens covardes: volta, Maria, tu ainda és bela, devolveremos o seu palácio, volta. E ela percebeu que muito mais difícil do que a mudança é fazer com que os outros compreendam a sua mudança. A tardezinha desesperada, na praia haviam-lhe negado até a esmola. Quando uma horda de pessoas vinham pela praia, a cavalo, a pé, ó jovens, crianças, moços, anciãos, todos cobertos pelo manto da lepra. Ao chegarem próximos dela: aqui é Cafarnaum? Sim. Viemos da longínqua Síria, atrás de Jesus de Nazaré, para que nos cure. Ela em lágrimas: nós o matamos. E nesse instante ela vê a decepção, as mães desesperadas abraçando os filhos, os homens curvados pelo peso da dificuldade. E ela vê aquele sofrimento e diz: não, eu o conheci e falarei deles. E falou a noite inteira, comeu do seu pão miserável. E no outro dia pela manhã, quando os soldados vieram para expulsá-los ao vale dos imundos em Jerusalém, eles foram mais felizes, mandando adeus a ela. E naquele momento ela tem um insight, um momento sublime, e pensa: não tenho ninguém na vida. Os únicos amigos que Jesus me deu foram eles. Esperem-me, irmãos. Correu, abraçou-os. E alguns dias depois, quando o vale dos imundos em Jerusalém recebe uma nova carga, adentra nas furnas do sofrimento da lepra uma linda mulher. Todas as tardes, antes que o sol se pusesse atrás do monte de Gelboé, ela falava de Jesus e sempre iniciava: vós, os leprosos. E a esperança cobriu de verde aquele vale de lágrimas. Muitos anos se passaram. Certa tarde, quando tomava banho em uma bica d'água, ela sente no seu peito uma mancha clara, põe um graveto, não sente nada. Naquela noite o discurso foi diferente. Nós, os leprosos, também estava. Pagarei na carne o que na carne eu fiz. Os anos prosseguem. Nos anos 60,
ela fica sabendo que Nero subiu ao trono de Roma e começou uma verdadeira perseguição aos cristãos. Daquela Fordicéforis de anos atrás, não tinha sobrado mais nada. O cabelo que caía ao toque suave da mão, os dedos apodrecidos, os olhos quase cegos, as fossas nasais abertas em feridas, a febre que não parava. Ela sabia que ia morrer, mas sentia uma saudade incontestável de Maria Santíssima. Sabia que ela estava morando com João Evangelista na cidade de Éfeso, e mesmo com orientação dos irmãos para não ir, ela foi. Viajava à noite, dormia de dia, se alimentava do pão que era jogado aos animais. Às portas de Éfeso, ela desmaia. Em alucinação, começa a chamar o nome de Maria Santíssima. Um jovem casal, cristão convertido, que morava às portas da cidade, chamou Maria. Mas Maria de Magdala já não teve olhos físicos para encontrar a mãe de todos nós. Naquela noite, ela sente um tremor nas carnes, sai do corpo, volitando, suavemente toca o chão. O seu corpo espiritual se apresenta agora como uma jovem de 16 anos cheia de sonhos. Olha o corpo, a carne totalmente apodrecida. Ainda tem ocasião de perceber a mãe de todos nós lhe fechar os olhos. O choro de João Evangelista. Lembra-se das praias de Carfanaum, aonde o encontrou pela primeira vez. E por essa mágica espiritual é transportada para lá. As suaves ondas, o sol que iniciava o dia, ela vê uma luz no meio do mar, que se humaniza, ela adentra no mar sorrindo, era Jesus. Vem, filha, tu foste fiel, agora descansa, mereceste o paraíso. Maria de Magdala, na minha opinião, é o maior exemplo de conversão do Evangelho. Porque Paulo era casto, Estevão era puro, mas Maria de Magdala era toda podridão. E do pântano nasce a flor. E ela se converte como a mensageira. E muitas vezes me pergunto por que Maria, a escolhida para ver Jesus renascido em glória, como um lembrete de Jesus, que ele veio para os doentes e não para os sãos. Que da mesma forma que surgiu a Maria renovada, aguarda para surgir a nós, quando tivermos a coragem que ela teve de renovar, de beber até a última gota do nosso cálice de amarguras, servido por nós mesmos, para que possamos ter o mérito de encontrar a Deus através de nosso Mestre Jesus. E hoje, Maria de Magdala não é mais a ex-prostituta. Para algumas religiões, é a Santa Maria Madalena. E para nós, é o Espírito Angelical, que até hoje vela pela humanidade, particularmente aqueles que se equivocam nas estradas da vida.
que possamos, através desse exemplo de luta e superação, encontrar também o nosso ponto de superação, o nosso ponto de renovação moral, para que possamos um dia, como ela, reencontrar Jesus. Irmãos, do fundo do meu coração, desejo que a história de Maria de Magdala possa nos fortalecer e nos impulsionar ao nosso processo íntimo de renovação, para que juntos possamos encontrar Jesus através dos nossos próprios passos, rumo ao seu Evangelho de luz. Meu profundo agradecimento. E antes de encerrarmos, vamos à nossa prece final. Agradecemos, Senhor Deus, Pai da vida, que nos proporciona tudo, a Jesus, o nosso Mestre, que não só nos concedeu a bênção do Evangelho de luz, mas que nos ampara constantemente o caminho. Aos amigos espirituais, nossos companheiros de trabalho, dos nossos lares, das nossas casas espíritas, a Dr. Bezerra, que de forma tão amorosa é o patrono do GBEM, rogamos que nos ilumine na senda do amor, que nos fortaleça para que possamos arrancar do nosso coração as ervas daninhas do mal que ainda habita nele. E particularmente, agradecer a Maria de Magdala, rogando a doce Maria que possa nos iluminar para que possamos, como ela, sermos o mensageiro da renovação e da vinda de Jesus. Não a terra física, como alguns imaginam, mas a vinda novamente a Jesus, a terra do nosso próprio coração. E assim, agradecemos profundamente a todos que estão aqui conosco, comungando conosco. Quero aproveitar, agradecer mais uma vez a todos os irmãos do GBEM, essa casa abençoada, que eu tenho no coração como uma casa irmã do Gaefa. Autista, a Jaque, pelo convite tão amoroso e pela honra que eu tenho de fazer parte também dessa casa, fazer parte dessa família, e tem vocês, irmãos do coração. Muito obrigado, e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. E até o mês que vem, no segundo sábado de novembro, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus, meus irmãos, e que Jesus nos abençoe no hoje e no sempre das nossas vidas. Fiquem em paz.